Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre literatura e agora faremos, na verdade, um recorte sobre a arte literária e suas funções, tá bom? Então a gente vai rever alguns conceitos e acrescentar novos aí para você enriquecer seu conhecimento acerca da literatura, tá? E aí eu trouxe para vocês, antes de a gente falar da arte literária em si, a conceituação de arte. E aí, lembra daquela questão dos porquês da vida, né? Os motivos, por que eu estudo português, por que eu estudo matemática, por que eu estudo história, geografia. Então, aqui a gente tem aí o foco na arte literária, quer dizer, no fazer literário, e aí a gente vem conceituar o que é a arte, tá bom? Então, a arte possui um caráter estético e está intimamente relacionada com as sensações e emoções dos indivíduos. Na verdade, a arte, ela aparece... Quando a gente fala dessa classificação, definição, a gente vê diversos conceitos, mas aqui no conceito que eu trago para a aula de hoje é em relação a essa questão das emoções e dos sentimentos, tá bom? Então, no resumo, o que você precisa saber da arte é isso. E aí a gente vai ver outras características que nos levam até a arte literária. E aí a gente pensa aí na literatura como um tipo de arte, tá? Então a gente pode falar, a literatura é uma forma de expressão, uma forma de trazer ali sentimentos, emoções, enfim, desperta vários objetivos, então você vai ver no decorrer da aula essas funções, tá? Então, quando a gente fala aqui da literatura como arte da palavra, a gente pensa na arte e o belo. E aí, muitos perguntam, professora, belo é relativo, mas há quem diga que essa palavra relativo é um perigo, viu? E aí, quando a gente fala do que é belo, a gente tem alguns conceitos aí que começam a aparecer. Eu vou trazer dois deles para que vocês compreendam assim, essa mudança aí de adjetivo, quer dizer, com definições diferentes, tá? Então, primeiro a gente pode pensar aí na antiguidade, que o belo era relacionado à questão estética mesmo, padrão de beleza, o ideal, e posteriormente aí no romantismo a gente tem a mudança desse belo para uma questão mais estética da produção literária, tá? E aí eu trouxe para vocês dois filósofos que trazem uma certa conceituação do fazer literário, né, da literatura como arte. E aí o primeiro deles é o Aristóteles, e diz assim: para o filósofo grego Aristóteles, um dos primeiros a focar nos estudos sobre essa arte, a arte literária é a mimese, imitação. É a arte que imita pela palavra. Então, em aulas anteriores, a gente falava sobre catarse e sobre mimese. Então, a catarse, como eu já havia falado, mas aqui a gente retoma rapidão, é aquela função da literatura em que você lê uma obra literária ali e você se comove com o desenrolar da história de um personagem. Então, você vai lá, chora, se emociona. Ao final da produção, ali, pronto. Limpou as lágrimas e vida que segue, porque você sabe que é uma recriação da realidade. E aqui, nessa questão da imitação, nessa conceituação do Aristóteles, ele quer dizer que a produção literária é uma imitação da realidade. Então, eu tenho uma realidade ali e eu imito ela e produzo o meu texto, tá bom? Já para o Luiz Gabriel, a gente tem outra afirmativa aí. A literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. Então, aqui eu aproveito para fazer um recorte para a gente entender como é que a literatura nasce. Até porque a gente sabe que nós, quando falamos do processo de comunicação, o que é que a gente vê? A gente vê que quando você pega, vamos lá, uma criança, ela primeiro começa a falar ou a escrever? Então, obviamente que a criança começa inicialmente a falar. Naquele convívio familiar, ela adquire a oralidade
e a partir daí, posteriormente, quando ela é inserida no ambiente escolar ou por alguma outra forma, ela começa a ter acesso à língua escrita. Então, a gente pode pensar aqui na literatura, inicialmente, como essa forma de entretenimento. Então, imagina só, você que é do Acre, ou que tem aí essa questão de famílias que moram em zonas rurais, nos seringais, o que é que a gente percebe? Que a gente, obviamente, nós estamos passando por um processo de avanço tecnológico, de internet nessas áreas, de telefone nessas áreas, de rádio também, que é um pouquinho mais antigo, mas anteriormente não tinha isso. Então, a gente tinha uma tradição oral muito grande. É tanto que todo mundo já ouviu conversa dos avós, assim, a contar histórias, lendas. Quem nunca ouviu falar naquela história da botija, não é, pessoal? Então, aí, pessoal, a gente resume essa questão da literatura como uma expressão aí do homem, tá? E aí, eu trouxe aí esse mapa conceitual das funções da literatura, e aí a gente falava, quando a gente falava da questão da crítica social dentro da produção literária, a gente falava dessa político-social. Existe a cognitiva também. Essa cognitiva, ela leva em consideração a questão do processo também de produção, fazer literário, assim como a estética, tá? Que será um dos focos da nossa aula de hoje, e aí que é a capacidade do texto literário de agradar e comover os sentidos, na medida em que seus elementos formais respondem à constituição do que é belo, que é justamente o que a gente está falando aqui. Acerca da cartática, da catarse, aí eu já fiz um resuminho sobre isso. Então, a gente vai focar, quando a gente chegar lá nas questões, a gente vai observar muito esse processo de construção do texto literário. Como se dá, como é esse processo, como acontece, como se desenvolve, tá bom? E aí a gente vem aqui para a função reflexão. O que seria esse poder da reflexão? Eu escolhi uma imagem de dominó, e se tivesse aí na frente de vocês, com certeza, vocês gostariam de empurrar essa peça para ver todas as outras caírem, não é mesmo? Então, assim, eu usei essa imagem para mostrar para vocês que uma produção literária, já que ela é uma recriação da realidade, eu leio aquele texto e, a partir dele, eu faço uma reflexão, eu começo a pensar, associar aquelas questões ao meu cotidiano, ao meu dia a dia, à minha convivência, e aí eu consigo, inclusive, resolver conflitos, tá? A partir dessa reflexão. E aí, essa reflexão também, ela desenvolve a questão, pessoal, da imaginação. O que seria essa imaginação? Então, ela tem um poder incrível, porque você, quando começa a ler um texto, você se transporta, né? Você sai daquele ambiente físico e sua imaginação ela constrói todos os espaços que são desenvolvidos ali na narrativa, que inclusive são bem trabalhadas pelos escritores, não é mesmo? Então, a gente tem esse caráter aí reflexivo da literatura. É tanto que, por exemplo, você já deve ter ouvido falar nos chamados gatilhos. Algumas obras, elas trabalham temáticas muito psicológicas e que, de certa forma, alguns leitores eles não conseguem concluir algumas produções por conta da temática abordada ali, retratada, que pode se assemelhar a uma situação traumática vivida pelo leitor, e ele acaba por não conseguir terminar a leitura da obra, tá? E aí, a literatura como arma de combate, inclusive, é uma das principais funções da literatura, tá? Então, para além do deleite, quer dizer, para além da apreciação, eu tenho a literatura como arma de combate, como uma forma de denúncia social. Então, aí, outra função da literatura é ser uma arma de combate, pois podemos fazer uma denúncia da realidade atual. Eu coloquei esse trecho aí, do Não Há Vagas, que é um poema do Ferreira Goulart. Ele foi publicado em 1963. E aí, novamente, a professora bate naquela tecla.
Lembra? História, história, história e literatura. O que está acontecendo no Brasil em 1963? E posteriormente, o que nós temos aí? A gente tem aquela questão do período da intervenção militar que acontece no país, e aí a crise econômica, financeira e tudo mais. Vou fazer a leitura para vocês para ver se faz sentido. Diz assim: não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Então, o que a gente observa a partir dessa leitura? Uma crítica, né, à questão de não caber todas essas problemáticas dentro da produção. Então, ele fala desse fazer poético, dessa produção literária, e a partir daí eu tenho uma crítica social. Só lembrando que essa crítica social, pessoal, ela aparece tanto na prosa quanto na versificação e de formas diferentes. Então, pode ser que apareça de uma forma mais indireta, mais implícita, mas pode ser que ela apareça de uma forma mais direta, que não exige necessariamente do leitor um nível alto de compreensão daquela situação relatada ali, retratada, e aí ele consegue chegar a um sentido, tá? E aí a gente tem essa questão da liberdade ficcional. Essa liberdade ficcional é justamente essa questão de poder se transportar para o mundo da ficção, do fazer literário, aí que você, a partir da leitura, enfim, você se transporta, você conhece culturas, realidades diferentes e distintas da sua, tá? E aí eu trouxe para vocês a questão 134 do livro Resolva Enem 1, a página 157. Então, como eu falei até agora, a gente vai fazer agora um recorte acerca dessa construção da função desse texto literário, tá? Vamos acompanhar a leitura. Diz assim: e considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e de água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Aí, do Rubem Braga. Vamos lá, continuando. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu assim sobre a obra de Rubem Braga. O que ele nos conta é o seu dia, o seu expediente de homem apanhado no essencial, narrativa direta e econômica. É o poeta do real, do palpável, que se vai diluindo em cisma. Dá o sentimento da realidade e o remédio para ela. Então, aí a gente tem uma obra e aí, posteriormente, um comentário, tá? Vamos lá, que está destacado para vocês o que a questão quer, o que eu preciso saber. Em seu texto, Rubem Braga afirma que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. A afirmação semelhante pode ser encontrada no texto de Carlos Drummond de Andrade, quando, ao analisar a obra de Braga, diz que ela... Então, a gente observa essa questão da semelhança, tá? Quando ela é uma narrativa direta e econômica, real palpável, letra C, sentimento de realidade, letra D, seu expediente de homem e letra E, seu remédio. Então, a gente tem aí uma narrativa direta e econômica, até porque, pessoal, a gente está falando aqui de um texto organizado em prosa, né, que a gente observa todas essas características
do texto narrativo, tá? Então, a gente observa aí a questão do processo de construção do texto literário. Eu trouxe também a questão 155 do livro Resolva Enem 2. E aí você fica pensando, qual é, professora? Tem um livro vermelho, tem um livro verde. Esse é o da capa verde, são diversas questões de todas as áreas do conhecimento, tá? Que são cobradas pelo Enem. Se você não tiver, não tem problema, a gente faz a leitura juntos e discute, tá? O título do texto é isto. Dizem que eu finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação. Não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Aí do Fernando Pessoa, pessoal. Então, observa aqui que a gente tem novamente essa questão do fazer poético. E aí, já que a gente está falando desse processo de construção do texto literário, o que você precisa observar? Que, de repente, eu tenho uma questão sobre funções da linguagem, não é? Então, aqui, o que a gente tem? A metalinguagem, a pessoa que usa o poema para a literatura, para falar do fazer literário, o poema para falar de poema. Então, é muito comum que a gente observe esse recurso estilístico aqui, quando a gente fala desse processo de produção, tá? Vamos agora para as questões, para as alternativas, para ver o que ele quer a partir dessa leitura. Fernando Pessoa é um dos poetas mais extraordinários do século XX. Sua obsessão pelo fazer poético não encontrou limites. Pessoa viveu mais no plano criativo do que no plano concreto. E criar foi uma grande finalidade de sua vida. Poeta da geração Orfeu, assumiu uma atitude irreverente. Com base no texto e na temática do poema Isto, conclui-se que o autor, letra A, revela seu conflito emotivo em relação ao processo de escrita do texto. Letra B, considera fundamental para a poesia a influência dos fatos sociais. Letra C, associa o modo de composição do poema em estado de alma do poeta. Letra D, apresenta a concepção do romantismo quanto à expressão da voz do poeta. E letra E, separa os sentimentos do poeta da voz que fala no texto, ou seja, do eu lírico. Então, observa, pessoal, que eu tenho aqui uma dualidade, quer dizer, eu tenho essa separação do que o autor, né, do que ele pensa para o eu lírico. Aí lembra que a gente falava sobre eu lírico, né, que é a voz que fala no poema, que não é necessariamente o escritor, o autor da produção literária, mas sim é a voz que ele deseja dar e transparecer nessa produção literária, tá bom, pessoal? Então aqui, voltando, quando a gente olha lá na letra D, a gente observa que essa concepção do romantismo não aparece tão nitidamente. Então, assim, o que eu tenho a dizer desse processo de construção do texto? É importante também que eu conheça a questão da vinculação desse texto à escola literária, ao movimento, porque assim eu vou fazendo essa questão de analogia, de ver o que é correto, o que não é, até porque todas as questões, pessoal, elas são contextualizadas e a gente não pode ir de cabeça sem antes aprofundar o conhecimento. E aí, gostou da aula de hoje? Gostou de saber um pouco mais sobre as funções da linguagem? Tem interesse? Você pode acessar a nossa plataforma Eduque, que lá você vai encontrar a nossa aula em formato digital e você pode também assistir essa aula novamente em formato de vídeo.